Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu venci a timidez. Então, eu era um cara, né? Eu era alguém em que na escola, né, no tempo da escola, se eu aparecesse na escola ou não aparecesse, ou seja, a minha presença ou a minha ausência não fazia diferença nenhuma na escola, né? Ninguém sentia a minha falta, assim como ninguém queria a minha presença, né? Eu era como alguém que não existisse na turma, né? Então eu passei de um desconhecido na escola, né? O tempo que eu ainda estava no ensino de base, e passei a ser um dos caras mais bem destacados assim que eu fui para o ensino médio. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu consegui vencer a timidez. Então eu estou a caminhar aqui pela minha cidade e vou tentar encontrar um lugar mais calmo para eu explicar para vocês, né? Esta aqui é a cidade do Ambo, né? Eu venho de lá ao fundo. Essa aqui é a nossa cidade. Vamos caminhar aqui. Então pessoal, já é final da tarde, né? Então a cidade está muito agitada. Eu decidi vir aqui para esse outro lado para tentar gravar aqui com vocês, né? Estou a sair de lá ao fundo. Eu estou a sair daí, né? Esta aqui que é a nossa cidade. Eu vou caminhar aqui pela linha férrea para aproveitar conversar com vocês, né? Já é final da tarde e aí tem muito barulho. Desse outro lado aqui é o lado da cidade, né? Cidade de São João e a cidade baixa. E a minha rua fica bem lá, né? Minha rua fica lá, então eu vou aproveitar andar aqui e bater um papo com vocês. Então pessoal, eu decidi conversar isso aqui com vocês, né? Porque eu estou a sair da casa de um amigo meu de infância, né? Esse amigo, a gente estudou junto desde a pré-classe. Eu não sei se vocês já entendem o que é pré-classe, né? Mas é como se fosse o ensino base, né? A primeira classe. Então, eu estou a sair da casa dele, fui visitar ele porque eu já estou há quase 2 anos que não vejo ele. E a gente ficou assim a relembrar aqueles momentos que a gente viveu na escola. Então, eu, quando era criança, eu era muito tímido, né? Eu fui muito tímido e na turma eu passava sempre por despercebido. Ou seja, ninguém me conhecia na turma, ninguém me conhecia na escola, pouca gente me conhecia. Eu acho que a parte da minha timidez começou porque eu cresci, né, a viver com muitos sobrinhos, né? Eu sou o último filho, então o meu pai tinha 10 filhos e desses filhos todos tinham filhos, né? Então eu cresci com eles como se fossem meus irmãos, mas na verdade eram meus sobrinhos, né? Tinha sobrinhos mais velhos e tal. Então eu cresci com eles, eu estava tão acostumado com eles, né? Antes de ir à escola, antes de ir para a escola no caso, eu estava tão acostumado com eles que eu acabei pensando que tudo que eu fazer, né, tem que ser com eles, do tipo, tudo na minha vida tem que ser feito próximo deles, eles têm que estar aí para me dar um auxílio e tudo mais. E quando eu fui para a escola, né, quando separaram-me dos meus sobrinhos, né, que eram considerados como irmão para mim, quando eu fui para a escola eu comecei a me sentir mal, do tipo, eu estou habituado a lidar com eles, não estou a ver nenhum deles. Eu ficava assim só num cantinho e sofri muito bullying, né, roubavam o meu lanche na escola. Então tem pessoas que me amedrontavam muito. Só de estar perto deles eu ficava muito acanhado, com muito medo. Então acabei por ficar muito tímido. Eu não gostava de ir à escola porque me sentia mal lá. Eu não estava próximo de ninguém com quem eu se achava estar seguro. Então a partir daí eu fiquei muito tímido, né? Foram anos muito difíceis que até hoje eu ainda me lembro, né? Sofria muito bullying na escola, era muito tímido, eu não conversava com quase ninguém mesmo. No ensino de base, por aí com 10, 11, 12, 13 anos, eu era alguém muito tímido, eu nem sequer conseguia dar a minha opinião, né? E eu digo isso porque hoje eu estou aqui, né? Estou a sair da casa do meu amigo e tal, e lembrei, poxa, eu tenho um canal no YouTube, eu converso com as pessoas, converso com muita gente e atualmente na escola eu consigo expor as minhas dúvidas e tal. Eu sinto do tipo, uau, isso é algo que eu nunca falei, né? Do tipo, eu era alguém muito tímido. Eu nem sequer me imaginava do tipo ter um canal no YouTube e conversar com pessoas que nem sequer eu conheço, né? Nos comentários, outras pessoas me puxando no WhatsApp, no Instagram. Inclusive, meu Instagram está aqui, né? Tá ali em cima. Se você quiser, pode entrar em contato comigo. Então, quando eu era muito pequeno, eu não conseguia ter esse tipo de comunicação, né? Se com pessoas próximas já era muito difícil, então com pessoas desconhecidas era quase impossível. Então, eu não conseguia ter esse tipo de comunicação. E hoje
hoje em dia olho para mim, ou seja, olho para quem eu era e para quem eu sou hoje, eu acho que teve uma evolução bastante, né? Só para vocês terem noção do nível de timidez que eu tinha, eu não falava absolutamente nada, tanto na escola como na turma, né? Eu não falava absolutamente nada, não dava opinião, não, até quando o professor fala para mim, eu chorava. Então é como se fosse, eu tinha, acho que, não sei se é a fobia, uma doença, sei lá, e não precisei de nenhum psicólogo, nem nada, eu sozinho me curei, né? Então, eu antigamente, mesmo quando o professor falava para mim, eu ficava sempre calado, não conseguia emitir nenhuma dúvida, não conseguia perguntar nada, nem nos professores, nem nos colegas, eu ficava sempre ali calado no meu canto. E tem coisas que às vezes o professor pergunta, né? O professor pergunta do tipo, o que é isso? Então, como funciona isso? Eu nem sequer conseguia responder. E isso se estendeu durante muito tempo, né? Eu comecei a falar um pouquinho só já no ensino médio. Então, no ensino de base, né, até os meus 16 anos, eu era alguém muito tímido. Tanto na escola, então na convivência com outros familiares que eu não conhecia tão bem, eu era muito, muito tímido. E o que mais me marcou foi na escola. Na escola eu sofri muito. Naquela época, se alguém na família como pai, mãe me dissesse do tipo, não vai mais à escola, eu não iria. E eu vejo hoje em dia muita criança tem amor pela escola, gosta dos seus amigos na escola, dos seus colegas no caso, e convive com eles normalmente, mas para mim isso não acontecia. Era mesmo muito difícil. E eu não gostava da escola justamente por isso, né? Tem colegas que me provocavam, eu não conseguia me defender, roubavam as minhas coisas, eu nem sequer conseguia explicar em casa que meu pai me roubaram, não consegui comer porque os colegas levaram as minhas coisas, eu não conseguia fazer isso. O mais engraçado, pessoal, é que na sala de aula, quando o professor pergunta sobre algo, eu sei a resposta, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo de dar a minha opinião do tipo, se eu falar e errar, os colegas vão rir de mim. Mas eu sabia que a resposta era aquela, mas mesmo assim eu não queria falar. E quando eu não sabia da resposta, eu também tinha medo disso, né? Do tipo, os colegas vão rir de mim, os colegas vão rir da minha opinião. E se eu falar, todo mundo começar a me olhar. Eu me sentia assim, né? Eu vou começar a falar e todo mundo vai me olhar, como é que eu fico? Mas hoje em dia, né, o que me fez mudar, né, essa minha timidez e me tornar uma das pessoas mais bem comunicativas das escolas a qual eu passei no ensino médio, foi justamente não se importar com o que as pessoas pensam ou falar o que eu penso e ser livre, né? Não se importar muito com o que as pessoas vão dizer. E é algo de... Quando eu penso no passado, fico assim a rir muito e me faz pensar bastante o quanto eu mudei. É que no ensino médio eu fui um dos alunos bem mais destacados da minha turma. Quando o professor pergunta algo, mesmo que eu não tenha certeza, eu sempre levanto, quero debater. Assim que a aula termina, eu vou lá conversar com o professor para saber o que é que ele explicou, que eu não entendi. Ou então, debates na turma, eu estava sempre lá, eu era sempre a pessoa que mais queria falar, né? Então, quando eu fui para o ensino médio, eu não sei, mas eu simplesmente parei de me importar muito com o que as pessoas iam falar, né, de mim, ou então acerca do que eu estou a dizer. Porque eu pensei assim, do tipo, vou dar minha ideia, ou então vou perguntar e vou aprender. Então, isso é importante para mim. Eu posso aprender, né, sem se importar com o que ele vai dizer, porque eu me importava muito do tipo, mas se eu falar isso, eu sei que estou certo, mas se ele rir de mim, como é que eu fico? Então eu ficava calado por conta disso, enquanto eu fico a processar isso na minha mente do tipo, falo ou não falo? Outro colega já respondeu de forma errada. Então eu a partir do ensino médio, eu me tornei um dos alunos mais destacados da minha turma, porque eu era a pessoa que mais comunicava, né? E de certo ponto eu acho que também eu passei a dar medo nas outras pessoas, porque quando eu era tímido, eu sentia medo das pessoas que falavam muito na turma, né? Tipo aquelas pessoas que vão se comunicando muito com os professores, vão fazendo perguntas, vão respondendo perguntas. Eu sentia medo dessas pessoas. E no ensino médio eu fui uma dessas pessoas. Uma das pessoas que mais fazia pergunta e uma das pessoas que mais respondia. Nesta fase do ensino médio eu também me tornei já muito popular, né? Maior parte, ou se não mesmo todos da turma me conheciam. Sempre que eu não vinha na escola, né? Sempre que eu não aparecia na escola, as pessoas se perguntavam, mas o Simão está onde? O Simão está onde? Então me tornei mesmo bem popular e eu era um pouquinho cômico, né? Fazia muitas brincadeiras, aquelas piruetazinhas na turma, né? Faço umas piruetas e tal, mas quando o professor me pegava para falar sobre coisas sérias, eu também dava a minha opinião. Então no ensino médio eu me tornei muito popular. Então eu decidi trazer esse papo aqui para vocês do tipo, eu
ver que agora eu tenho um canal, estou aqui a falar para vocês, você está assistindo, né? Se você chegou até neste momento do vídeo, deixa ali nos comentários do tipo, Simão, você venceu, né? Porque isso é algo que muita gente não fala, principalmente aqui em Angola, que a gente não lida com psicólogos, né? Esse tipo de problema eu poderia ter resolvido com um psicólogo, mas aqui em Angola isso não funciona, né? Ninguém ia me pagar psicólogo, até porque não tinha na época nenhum, talvez. Então, isso aqui não funciona, e saber que eu passei por isso sozinho, até hoje foi um dos momentos que eu mais me lembro, né, da minha vida, né, assim, quando era criança. Outras coisas eu nem me lembro tanto. Então, dizer que hoje agora eu sou bem comunicativo, né? Eu também fiz formação de professores, então no ensino médio eu dei aula de língua portuguesa. Eu não me imaginava como professor, porque eu não sabia falar nada, não sabia me comunicar, não sabia lidar com ninguém, né? E hoje sou basicamente um professor, só que não exerço a função, mas eu me formei para isso, né? Estudei 4 anos para isso, então sei como me comunicar, sei explicar as coisas, né, para outras pessoas aprenderem, no caso. Então essa aqui foi uma fase muito difícil, mas eu, graças a Deus, venci a timidez, e hoje em dia eu já não tenho muitos problemas de dar a minha ideia, dar a minha opinião, partilhar coisa com as pessoas. Então hoje em dia parece que eu sou um homem novo, né? Então tudo isso foi porque eu parei de me importar com que as pessoas pensam da minha ideia, pensam de mim e tudo mais. Então eu acho que a maior parte das pessoas que tem esse problema de timidez também estejam a passar por isso, né? Ou seja, uma das causas talvez seja isso também que eu falei aqui para vocês, né? Se importar com o que as pessoas vão pensar, da sua opinião, da sua ideia, ou então de ti mesmo. Então é isso aí que eu queria partilhar com vocês, porque hoje eu estou a sair da casa de um amigo meu e me fez pensar muito nisso, e pelo caminho eu pensei, mas eu devia falar disso, né? Porque as pessoas estão acostumadas a me ver no canal e pensam que esse gajo talvez desde muito tempo foi assim, comunicativo e tudo mais, né? Do tipo, cresceu já, falar com muitas pessoas, mas não foi isso. E hoje em dia eu tenho aqui o meu canal e vários vídeos que eu fiz na rua com pessoas desconhecidas, eu parei essas pessoas e para eles darem opinião. Eu tenho muitos vídeos sobre isso, né? A maior parte dos meus vídeos, no princípio, era simplesmente parar as pessoas na rua para dar opinião, como se fosse uma entrevista. Eu nunca me imaginei nisso, né? Quando eu tinha 15, 14 anos, eu nunca me imaginei do tipo, um dia eu vou ter um canal no YouTube, eu vou poder conversar com pessoas desconhecidas, um dia eu vou para a universidade, eu vou me tornar um dos alunos mais destacados da turma, né? Então, é muito gratificante sentir isso. E é isso aí, pessoal, eu quis partilhar isso com vocês. Deixa ali nos comentários o que é que vocês acharam dessa minha história, né? Deixa ali também a sua opinião, o que é que você acha disso. Se você já foi tímido uma vez, deixa ali qual foi a sua experiência, e deixa aí também o seu like, aproveita a subscrever-se no meu canal e ativa o sininho, ok? Para não perder nenhuma notificação. Então, pessoal, para quem já vê os meus vídeos há bastante tempo, a minha casa é lá. Olhem só esse sol que está aqui hoje. A minha casa é lá, eu estou a caminhar aqui, né? Eu poderia ter passado lá pela cidade, mas tem muito barulho, então decidi caminhar aqui para bater esse papo com vocês. Eu já estou prestes a chegar à minha casa, então é isso aí, família. Até amanhã, beijos, sejam felizes, deixem ali nos comentários as vossas opiniões. Bem-vindos ao canal Simão da Graça. Cultura africana, história que não passa. Vivências e memórias que nos emocionam, explorando as raízes com